Sejam bem-vindos a mais um episódio exclusivo do nosso podcast. E hoje, recebendo uma pessoa muito especial, que já teve comigo no outro podcast anterior, porém, pelo assunto que se dá agora nesse podcast, eu precisei contar com ele novamente, e ele gentilmente aceitou o nosso convite. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Helder Rocha, que é alegria ter você aqui para esse bate-papo. Eu que agradeço o convite. E esse tema que nós vamos falar agora, doutor, é um pouco, digamos, controverso. Muita gente falando muita coisa. E olha, para vocês entenderem, por que eu convidei o doutor Helder para esse bate-papo? Porque eu também tinha muitas dúvidas em relação a esse tema sobre medicina regenerativa. E há uns 15 dias atrás mandei uma mensagem para ele perguntando, doutor, mas isso que me falaram que realmente é verdade? Porque os pacientes trazem informações para nós. Mas quando a gente quer realmente saber do que acontece na ciência, eu preciso da ajuda do Dr. Helder para ajudar a me esclarecer. Então, nosso assunto de hoje é medicina regenerativa. Vamos falar um pouquinho sobre ácido hialurônico, vamos falar sobre hidrogel, vamos falar sobre os peptídeos, plasma rico em plaquetas e BNA. Aí também é gordura, né, doutor? Vamos falar também. Bora lá. Doutor Helder, fala para mim, o que está mudando aí nesse mercado? A gente estava falando aqui agora nos bastidores sobre as injeções, né, que vieram para revolucionar um monte de costumes, de comportamentos mundiais em relação à medicina regenerativa. Está seguindo o caminho? Então, o que a gente estava falando é que existe um caminho que está se trilhando para tentar ter mais qualidade de vida, a famosa qualidade, essa é a palavra, né? Envolve você envelhecer bem, você estar mais de bem com o seu corpo, você estar mais magro, mais forte, chegar numa velhice com menos limitação, isso para tudo, tendo músculo, tendo vitalidade, não tendo dor, né? Podendo praticar seu esporte, podendo ser ativo o máximo de tempo possível. Então, para que você não faça um procedimento invasivo, você não tem um desgaste excessivo articular, aí está se abrindo mão de algumas outras terapias que não são só medicamentosas. São terapias injetáveis, né, na maioria dos casos. A gente tem sempre medicações orais que podem ajudar tudo, né? Então, a grande questão é essa, acho que começa do nome, de regenerativa. Ele é um nome bem apelativo, eu não estou falando que seja errado, apelativo no sentido de chamar a atenção, chama muita atenção, mas regenerar não é bem o que se faz, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Eu acho que regeneração não é o cerne da questão, é uma reparação tecidual, uma melhora de resposta inflamatória. Eu acho que é isso que acontece, melhora dos sintomas. Então, todas as terapias fazem isso. E o intuito principal, então, doutor Helder, você falou que é trazer essa qualidade articular, muscular, trazer o paciente com uma qualidade de vida, deixando mais ativo, sem ter que operar? Seria isso? Sim, sem ter que operar. Pensando que você usa sangue, você usa outros tecidos biológicos há muito tempo, né? Isso não é novo. Se a gente lembrar, uns anos atrás, eu lembro, uns 10 anos atrás, tinha uma onda da autotransfusão. Sim, você lembra? Puxava o sangue, injetava no músculo. Isso é uma coisa de, acho, assim, posso estar errado, é lá para 1910, 1911, eu acho que é um médico até francês. Ou Rabat, se eu não estou enganado. Esse cara, ele fazia autotransfusão, tirava o sangue, aplicava no músculo para pensar em melhorar até doenças infecciosas. Uau. Então, esse é o negócio. Então, a gente usa terapia biológica desde sempre. Não é que seja errado. Só que todas têm risco. A autotransfusão, muitas vezes, essas injeções podiam gerar hematoma, esse hematoma poderia infectar, e aquilo ali são uma fonte também de um problema biológico. A gente estava falando também nos bastidores que trabalhar com líquido para trazer um conforto para o corpo, que são os humores, né, que a gente fala nos bastidores, desde quando, né? Desde Aristóteles já se entendia isso, né? E, doutor Helder, hoje quais são os principais recursos que nós temos na medicina então, regenerativa
para poder tratar esse paciente e, quem sabe, até mesmo retardar essa cirurgia? Bom, eu vou falar da minha área de atuação, eu atuo mais no cirurgia, no joelho, né? Como um pedacinho do corpo ali que eu mais mexo dentro da ortopedia. O que a gente mais faz é a aplicação de ácido hialurônico, a gente pode aplicar hidrogel, a gente pode fazer uso de PRP, lembrando que PRP ainda está passando por algumas questões legais, junto aos órgãos reguladores, né? Mas em vias de ser acessível. A injeção de derivados da gordura e do BMA, né, que é o aspirado de medula óssea, eles já são regulados. Isso você pode fazer. A diferença é de onde você vai tirar esse tecido biológico. Lembrando, a gente fala de ácido hialurônico, mas o ácido hialurônico você também obtém ele de algumas formas biológicas. Antigamente você pegava o hilano GF20, GF120, da crista de galo. Você derretia a crista de galo e fazia. Então, totalmente biológico. E agora, a maioria dos ácidos hialurônicos são feitos através de degradação bacteriana também. A bactéria vai lá e ajuda a formar esse ácido hialurônico. Né? Então, quais são esses principais, né? Os principais são esses. Beleza. Eu vou começar, doutora, entrando já nesses recursos. Eu vou te trazer algumas situações do meu consultório, tá? Para a gente trazer para a nossa prática clínica mesmo. Então, eu, como fisioterapeuta, ouvi de uma paciente falando que o médico não ia fazer o ácido hialurônico, que o melhor para ela seria fazer o hidrogel. Existe isso, ou seja, uma melhor indicação de um ou de outro para o paciente? Bom, existe indicação precisa de cada terapia. Você sempre parte do princípio, você começa do mais simples, né? O mais simples é fazer o que você não precisa fazer, uma obtenção biológica, não precisa tirar de você. Então, o ácido hialurônico está ali disponível para eu comprar no comércio. Então, eu posso injetar aquilo intraarticular, tentando fazer o mais compatível possível, né? Para não ter reação alergênica. E mesmo assim, muitos pacientes podem ter reações, tá? Reações de alergia, sinovites reacionais. Com a injeção desse composto, eu falo para o paciente, existe uma possibilidade, faz gelo, toma uma Valgina, né, toma dipirona, toma alguma coisa que pode dar uma reação como se fosse uma reação vacinal. Então, você pode usar ácido hialurônico. Existem diversos tipos de ácido hialurônico, reticulado, reticulado, alto, baixo peso molecular, de ação rápida, de ação mais prolongada. Existem ácidos que você tem que fazer várias injeções. Existe ácido que você faz só uma injeção, vamos falar assim, entre aspas, anual. O hidrogel ele veio como uma substância mais espessa, né? Hidrogel, o nome fala, ele tem uma filia por água, então ele é mais espesso. O ácido hialurônico e o hidrogel, a gente tem que pensar como um componente mecânico. Ele ajuda ali na articulação como um componente mecânico. Absorção de impacto. Lembrando que eles ajudam a carrear algumas células também. Então, faz um pouco de biologia, mas vamos falar que a ação dele seria principalmente mecânica. E no marketing do hidrogel, fala-se que ele é superior ao ácido hialurônico. Porém, a maioria dos trabalhos não mostram isso. Os trabalhos que a gente pega do hidrogel são trabalhos onde não tem um rigor científico que a gente espera ter para dar essa afirmativa, né, de que ele é superior ao ácido hialurônico. Então, pode ser superior? Pode. Eu não posso afirmar, né? É uma droga mais cara. Eu fui a um congresso há uns 4, 6 anos atrás. A gente foi na Europa, num dos ESCAs, né? Um dos congressos europeus. E lá já tinha hidrogel. E a gente perguntou quanto está indo
o Brasil. A empresa era a FID, eu não sei se eu posso falar aqui, mas então, assim, quando está indo para o Brasil, a gente vai mandar para o Brasil, mas a gente ainda não definiu o marketing. Então, foi o que a gente ouviu na época, não tô querendo polemizar. Só estou falando que existe há muito tempo, só que não vinha aqui por questões regulatórias. E lembrando que para uma medicação, um método de passagem tem que passar pela Anvisa, né? Tem que passar uma barreira pesada, né? Uma barreira pesada. E, doutor Helder, seja o ácido hialurônico ou o hidrogel, que é uma outra dúvida que eu tinha também, que eu já trouxe para você me explicou, mas eu quero trazer para quem está vendo a gente. Existe isso de pegar ou não pegar na articulação? Então, não é pegar. Existe uma possibilidade de não ter uma resposta satisfatória. Sim. De não ter uma resposta satisfatória. O joelho pode estar muito inflamado, o joelho pode estar muito degenerado, pode estar muito gasto, e aquilo não faz mais o efeito desejado. Então, por isso que, para indicar uma injeção, eu tenho que conhecer meu paciente, eu tenho que saber o que ele tem. Ele tem uma artrite inflamatória? Ok. Ele tem um desgaste inicial? Ok. Não, o problema dele é mecânico. O que é o problema mecânico? O problema dele é o eixo dele que é torto. A perna é torta. Por causa da perna torta, ele está tendo dor. Então não adianta eu aplicar um gel numa perna torta, né? Adianta eu colocar graxa numa roda de um carro que está torta? Tem que desempenar a roda, tem que alinhar a roda para o carro andar. Então não adianta eu colocar graxa. Então é por aí. Então, você tem uma boa indicação, a maioria das vezes você vai ter bons resultados. Ninguém aqui está falando que você vai ter bons resultados 100% das vezes. Não existe isso. Não tem como, né? Não existe isso quando você trata pacientes. Agora, existem marcas que vão melhorar um pouco, né? Marcas que eu estou falando, tipos de terapia, tipos de suplementações, no caso do ácido hialurônico, que são superiores, né? E se aquilo não deu certo uma vez, tentar outra vez, eu acho que pode até ser pensado, mas tentar uma terceira, né? É o que eu estou falando, qual que é a máxima do método científico? É você tentar fazer a mesma coisa 2 vezes da mesma forma e esperar resultado diferente. Então, isso não existe. Não existe. É assim, eu acho que você pode tentar até uma vez para confirmar que aquilo não deu certo, mas uma terceira vez da mesma forma... É muitos mitos, né, que a gente está quebrando aqui agora, é interessante demais, porque são coisas que a gente ouve no dia a dia e que nos preocupam, né? Então, realmente, existe uma possibilidade, talvez, né, do hidrogel ser um pouco superior ao ácido hialurônico. Sim. Existe, talvez, a possibilidade de o paciente reagir melhor com o mesmo ácido ou com o hidrogel e ter uma resposta diferente. E aí, doutor Helder, a pergunta é, o paciente ele vai sentir alguma melhora quando você faz a aplicação depois de quanto tempo? É imediato? Espera uma semana? Como é que funciona? Bom, a maioria dos ácidos hialurônicos de longa duração, eles têm uma melhora, uma melhora aumentada da 2ª à 12ª semana. Até 12ª. Isso. É o melhor pico de ação dos ácidos de longa duração, né? Existem ácidos mais para ser usados de forma seriada, onde você faz infiltrações de 15 em 15 dias, até 5 infiltrações, e esses têm respostas mais rápidas. Né? Lembrando que o ácido hialurônico ele é degradado rápido na articulação, não demora isso tudo. Só que ele tem esse efeito que permanece, porque ele é um carreador, ele estimula a produção de algumas células também. Né? Então, aplicou no joelho, 15 dias depois ele já percebe uma melhora. Esse é o intuito. Tá. E aí existe a duração, então, de 4, 6 meses, 1 ano, ou depende? O que a gente tem que entender é que a duração vai depender do que o paciente faz também. Sabe? O paciente está mantendo a musculação, né? Ele está mantendo o corpo bem. Se você faz e espera um milagre, esquece. Isso não vai acontecer. Você tem que estar treinando, né? O que você estiver fazendo, seja seu pilates, sua musculação, sua físio,
seu exercício funcional, você tem que estar treinando, seu corpo tem que estar... quem tem que se manter bem é você mesmo. Então, você tem que estimular isso, né? A gente não pode ficar parado, a gente não foi feito para ficar parado. Legal demais. Mas uma duração em tempo médio de vida no corpo, em torno de quê? As bulas mostram que dura 8 meses, até 1 ano. Até 1 ano, né? 8 meses a 1 ano. E para repetir, doutora Helena, tem que ter um prazo de segurança ali entre um e outro. Digo não, estou falando especificamente dos que não são feriados, são dose única. Eu preciso esperar quanto tempo para repetir ou não tem isso? Para fazer a mesma droga, se eu fizer um ácido hialurônico de longa duração, eu não repetiria antes de 3 meses. 3 meses. Porque são as 12 semanas. Eu não repetiria antes de 3 meses. Eu acho que talvez não teria que ser feito, né? Porque tudo depende da dose também. Da dose. Qual que é uma dose eficaz? Vamos falar do joelho em ml. A gente discute isso muito em alguns encontros. A gente fala, essas doses de 2 ml talvez seja uma subdose. Uma dose de 3 a 4 ml talvez seja o ideal para o joelho, sabe? Assim, muitos trabalhos mostram isso, né? 3 a 4 ml. Tem a quantidade também, né? Não é só o medicamento. Nossa, é importante demais. Aplicar pouquinho e aplicar a quantidade correta, né, doutora? Que show. Doutora Evelina, a sua fisioterapia ele pode começar imediatamente, depois que aplica esses princípios, ou tem que esperar um pouquinho? A maioria, tanto viscosuplementação, ácido hialurônico, quanto PRP, gordura, eles falam para fazer um repouso relativo de 24 a 48 horas e depois iniciar. Eu acho que a parte não mecânica da fisioterapia pode ser feita depois de um dia, 2, sem problema. Melhorar as canais inflamatórias, principalmente, né, com as articulações. Perfeito. E, doutora Evelina, o profissional habilitado, pergunta que não quero calar. O profissional habilitado para fazer isso aí, seria só o médico especialista mesmo, né, doutor? Nas articulações que eu estou dizendo. Olha, eu vou ser eu vou ser mais polêmico mesmo. Eu tenho, mas isso é uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal. Eu tento fazer o que eu consigo resolver até o final. Entendeu? Se eu faço uma terapia onde, fiz essa terapia, não resolveu, tchau, vai para o outro cara, então, que ele resolve. Então, assim, eu tento participar, são palavras que a gente ouve, participar da jornada inteira do meu paciente naquele problema. Se ele tem uma artrite inflamatória, eu tento tratar ele de forma conservadora com medicamento, posso fazer terapia infiltrativa, se não, penso em outras coisas e, no final, se necessitar de tratamento cirúrgico, eu estou habilitado para fazer. E se o tratamento cirúrgico der errado, precisar de uma revisão, eu estou habilitado a fazer também. Então, eu acho que isso gera um vínculo também, né? Ou seja, você gera um vínculo com a pessoa, você eu estou aqui do seu lado. Se você precisar de alguma coisa, pode me perguntar, entendeu? Mas, de novo falando, ninguém vai acertar em 100% dos casos, 100% das vezes, né? Ninguém é infalível. É verdade, né? É interessante demais porque a gente tem dentro do nosso conselho, dentro da nossa profissão, a autorização para o cara, né? Mas eu sou uma pessoa que também tem uma opinião pessoal muito parecida com o doutor Elio. Se eu não conseguir resolver o problema do paciente até o final, eu também me sinto muito mais segura em não me meter. Então isso é muito importante, tá? E uma reflexão para todo mundo aí. Vamos ficar cada um no seu quadrado, talvez seja melhor. Doutora, qual que é a diferença da aplicação do ácido hialurônico e infiltração? Porque às vezes vocês também confundem, né? Eu infiltrei meu joelho. Aí o paciente não sabe nem, às vezes, me falar, né? Foi de ácido, foi de corticoide, não sei. Qual que é a diferença? Então, infiltrar é fazer uma punção no joelho e introduzir qualquer coisa. E o que a gente tinha antigamente é que a maioria das infiltrações era feita com corticoide, né? E isso não está errado, viu? Em muitas artrites inflamatórias, o corticoide ele é muito bem aceito e bem indicado.
existe o corticoide mais aceito intra-articular, que é a triamcinolona. E não existe no Brasil, mas é muito usado por reumatologistas da Europa, uma triamcinolona de efeito prolongado. Tem a triamcinolona aqui, por exemplo, eu lembro um curso que eu fui, a triamcinolona aqui custava $10, a de lá custava quase $200. Era um absurdo, mas é uma triamcinolona que ela dura muito tempo, longa duração. Então, o efeito dela anti-inflamatório é por muito tempo, intra-articular. Então, existem drogas e drogas, a gente está falando, e a gente não tem ela no mercado. Alguns médicos de São Paulo e reumatologistas importavam, né? Mas com o advento dessas outras terapias, isso foi se perdendo um pouco, sabe, ao longo desses anos. Então, a gente tem um quadro que a infiltração com o corticoide, a triamcinolona, ela não foi excluída pelo advento do ácido hialurônico, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Então, artrite inflamatória simples é muito bem aceita. O corticoide melhora muito a sinovite. A sinovite não é a lesão de cartilagem, a sinovite é a inflamação da sinovite do joelho, da capa do joelho. Então, ela melhora muito, Então, para isso, o corticoide é excepcional. Excepcional. Então, pode fazer até as duas coisas juntas, por exemplo? Pode. No momento inicial e na fase média. Você pode desinflamar o joelho inicialmente com triamcinolona e depois fazer ácido hialurônico. Algumas pessoas fazem os dois juntos, entendeu? Até tirando o efeito de corpo estranho também do ácido hialurônico. Existem trabalhos que mostram que são iguais, uma pouca superioridade de um sobre o outro. Então, assim, tem muito papel para muita coisa, né? Clinicamente, a gente vê que não é uma coisa deletéria. O que a gente tem que saber que é deletério para o joelho é fazer várias infiltrações sucessivas. Isso é ruim, aumenta o risco de infecção. Fazer muito corticoide, muitas vezes vai degradar a cartilagem. Alguns que faziam antes, faziam anestésico. O anestésico, ele é condrotóxico, né? Então, ele mata a cartilagem. Isso não é legal. Ah, sim. Que legal. Então, olha, sobre ácido hialurônico, hidrogel e a própria infiltração, eu acho que ficou super claro para vocês aí. Mas qualquer dúvida, depois vocês tragam para a gente as perguntas que a gente responde para vocês no privado, tá certo? Vamos dar em assunto? Vamos falar dos aspirados, então, de medula, e também do aspirado de gordura e do plasma rico em plaquetas trabalhadora. Porque os três, na verdade, são aspirados, né? Sim. Só que de tecidos diferentes. Então, comenta um pouquinho, doutor, o que, para quem, como, quando? Então, não tem nada muito bem definido, né? De verdade. Não tem nada muito bem definido. O que a gente sabe é que você está injetando dentro do organismo alguma coisa que vai melhorar a reparação tecidual. E ela vai ser um sinalizador para células reparadoras. Então, ele tem um potencial reparativo grande. Regenerar seria, como eu já falava isso, mas ouvi também um amigo falando, regenerar é cortar o rabo da lagartixa e criar outro rabo. Isso não acontece. Isso é tão importante. Isso não acontece. O termo ideal é reparação, né? É reparação. Perfeito. Porque o que acontece na maioria das vezes, por exemplo, numa lesão cartilaginosa, você tem um buraco na cartilagem. Vai formar outra cartilagem ali? Sim. É a mesma cartilagem? Não. A maioria das vezes é fibrocartilagem. As características das cartilagens são outras. Ela não tem as mesmas características mecânicas, principalmente biológicas, da cartilagem original. Então, ela não aceita a mesma coisa, a mesma carga. Então, você tem um processo reparativo? Tem. Você vai melhorar? Vai. Mas não é a mesma coisa. As promessas de ser a mesma coisa não tem como. Eu brinco assim, isso eu estou apelando agora de novo, né? Acho que é a terceira vez. Porque assim, se a gente conseguir qualquer terapia biológica totalmente regenerativa, você não vai morrer. Nós acabamos de descobrir a imortalidade. Forever young. Eu vou injetar a célula regenerativa no seu coração, no seu cérebro, no órgão que estiver morrendo, e ele vai regenerar de novo.
Quem morre? Ninguém morre. Uhum. Então a gente não, mas regenerar, né? Regenerar de verdade não existe. Existe reparação, existe melhora. E é o que a gente está querendo. A gente começou o papo assim, né? A gente está tentando dar qualidade de vida e deixar as pessoas... E a gente está vendo pessoas de 50, 60 anos, 70 anos, jovens. Né? Os 50 como se tivesse 30. E é verdade. Então a gente vê toda hora isso. Ok, mas a gente não conseguiu, né, o elixir da longa vida lá. A gente não conseguiu isso ainda. Enquanto a gente lança a mão desses aspirados, então, doutor, o que a gente quer, de novo, é causar reparação, né? Sim. Agora, o que eu queria saber? A gente tem um aspirado de medula óssea, BNA, isso. das células de gordura, que são as células mesenquimais. Sim, O que acontece? Quando você faz BNA, você aspira da medula óssea. Você tenta pegar uma célula pluripotencial antes dela ter se diferenciado. Mas não é bem o que acontece. É o chamado célula-tronco. Célula-tronco, né? Que até o próprio cara que deu esse termo, agora eu esqueci o nome disso. Ele mudou depois disso, ele se arrependeu de fazer isso. Porque ele viu que não era bem assim. Mas, mesmo assim, essa célula tem uma capacidade maior proliferativa e de gerar um novo tecido. Bom, então, o BMA é legal, mas de onde eu vou retirar ele? Do osso, principalmente aqui da bacia. Dói. Então você tem que anestesiar, é uma coisa mais dolorosa, entendeu? Dificuldade de obtenção. A gordura, de onde que eu obtenho? Eu tenho que fazer uma mini lipo, tá? Uma mini lipo. Eu tenho que anestesiar, tenho que fazer a gordura se dissolver ali, ou eu injeto alguma coisa e aspiro, ou eu faço isso com uso de laser, para a célula dar uma tremida e eu conseguir aspirar, soltar a gordura. Então, de qualquer forma, eu vou aspirar esse tecido, tanto de dentro do osso quanto da gordura. São mini cirurgias. Agora, uma injeção, uma aspiração de sangue, você tira para doar sangue, para fazer exame. Então, o PRP, dentro dos três, é o mais simples de ser obtido. Então, talvez por isso seja o mais usado. Então, tem a facilidade de obtenção. Mas a gente tem que ter cuidado com algumas coisas, né? Primeiro, PRP é tudo igual? Não é tudo igual. Isso é importante. Não é tudo igual. O que é PRP? Plasma rico em plaqueta. Quanto de plaqueta eu tenho que fazer para ter uma efetividade? Bom, a maioria dos trabalhos mostra que eu tenho que infiltrar 5,5 bilhões de plaquetas por vez, tá? Na articulação. Bom, primeira coisa, você fez o exame de sangue? Olha só. Você fez o exame de sangue? Quanto que deu de plaqueta no seu exame de sangue? O normal é de 150 mil a 400 mil. Se você tiver 150 mil, para dar 5,5 bilhões, a gente tem que ter 30 para 40 ml de sangue por litro. Para ter 30 a 40% de sangue por litro e fazer isso, eu vou ter que infiltrar dentro do seu joelho uns 10 ml ou mais. É muito ml. É muita coisa para infiltrar na articulação. Ok, tudo bem. Então, é muito interessante você ter um paciente onde você vai tirar plaqueta, onde você tenha feito um hemograma prévio, ver se essas plaquetas dele estão dentro do nível legal, aceitável, você pode tirar menos sangue e fazer esse processamento do sangue e conseguir, numa quantidade menor, atingir aquele número máximo de plaqueta. Às vezes é importante, se estiver baixinho, você se preparar para isso. Se preparar para isso. Agora, tem alguma coisa que aumenta a plaqueta muito? Não. De verdade, não. Não, né? É assim, comer bem e algumas coisas off-label fala que vitamina C ajuda a aumentar o número de plaquetas. Se estiver usando um jarro, pode? Se estiver usando um jarro, fazer PRP, pode, se tiver com um número alto de plaqueta. Não é um empecilho, uma contraindicação para fazer, não. Bom, mas algumas coisas são, e assim, paciente que está tratamento quimioterápico, outras coisas, você tem que ver caso a caso. Voltando lá no PRP, uma coisa importante também
é que nem todos os sistemas são iguais. Você tem que pegar o plasma ali com plaqueta. Quando você pega o sangue, você pega toda a celularidade. E se você não consegue filtrar o sangue de forma adequada, você põe leucócito junto. E o leucócito ele aumenta a resposta inflamatória, que não é o que a gente procura nisso. Então, existem kits que têm separadores lá que são melhores. Primeira coisa, vou falar. E a segunda coisa, além dessa separação na ampola, a ampola tem que estar preparada para voltar o material biológico do paciente. Porque você não pode fazer o PRP em tubo de ensaio normal. Um tubo de ensaio que é usado para fazer análise do sangue. Você não pode fazer isso. Aquele tubo, ele tem um certo grau de esterilidade, mas ele não foi feito para aquele material biológico voltar retornar para o paciente. Uau. Então, cuidado com o que você faz também. Tá? Lógico, não estou falando. De novo, você tem que ter cuidados. Quanto mais cuidado, melhor. Claro. Então, número de plaqueta, que o tubo dê conta de tirar esse leucócito que inflama e tubo adequado. Então, sistema bem fechado. Sistemas fechados, essa é a palavra. Né? Essa é a palavra. Bem fechado, quanto mais fechado, melhor, né? Doutor, o plasma rico em plaquetas, por ele ser mais simples, ele é mais pobre nesse processo de reparação? Então, eles comparam muito o PRP. A gente sabe que o PRP isolado é inferior ao PRP com ácido hialurônico associado. Se você faz os dois ao mesmo tempo, você tem uma resposta melhor. BMA. O BMA, a maioria dos estudos mostra similaridade dele. Agora, a gordura é outra história. Acho que a gordura é outro universo. É onde as pesquisas mais, acho que vão avançar. Isso é uma opinião muito pessoal também, mas com algum embasamento. Na gordura, diferente desses sinalizadores, a gente tem umas células que você consegue pegar dela, porque você consegue fazer gordura microfragmentada, nanofragmentada, e consegue fazer uma coisa que chama SVF, que é estrombovascular fracionado. Então, esse SVF é o mais puro que a gente tem de pegar da gordura. Pensa na gordura, pensa num torresmão ali. Entre a gordura inteira, entre um adipócito e outro, tem uma redezinha vascular, que a gente não enxerga. Então, quando a gente faz essa separação, para não matar a célula, chama apoptose, você tenta pegar só esse estroma vascular. Esse estroma vascular, quando você faz a centrifugação dele, ele é uma coisinha que fica grudada no tubo, sabe? Você tem que aspirar com a ponta da agulha aquele lugar, sabe? Então, você tem que pegar aquilo que está grudado no tubo. Isso é muito específico. Teoricamente, isso é muito mais potencial. Existe estudo de gordura para tudo, até para tratamento de câncer e outras coisas. Porque assim, a gordura tem um potencial adormecido. Agora, até falando isso, eu até conversei isso com meu irmão, que é psiquiatra, a gente estava falando isso. Ele falando assim, até filosoficamente, a gordura é o nosso passado, a gordura é aquilo que a gente retém. Então, a gordura tem potencial adormecido, né? A gordura tem mais potencial do que o sangue. E a outra coisa, o sangue, ele envelhece junto com a gente. A gordura envelhece menos. Então, o sangue tem menos senescência, tem mais senescência do que a gordura. A gordura tem menos senescência. Então, em pacientes muito idosos, se você tira a gordura dele, ela tem um potencial maior maior que o sangue. Que sensacional! Isso eu não sabia. Adorei. Doutora, a mesma pergunta, né? A fisioterapia também é bom esperar a fase inflamatória ou atuar só naquela fase mais inicial para trabalhar com esse paciente? Eu acho, assim, minha opinião é de que a fisioterapia ela pode ajudar sempre. Não tem um período que você não pode usar a fisioterapia. Só que a fisioterapia ela tem que respeitar a fase que o paciente está. Você vai fazer a fisioterapia mecânica quando ele aguenta, a anti-inflamatória quando precisa. Eu acho que é isso, né? Porque você está aqui, não é?
Você sabe disso, é a minha opinião. Eu acho que o paciente tem que reabilitar desde o momento que ele está ruim. Entendeu? Ninguém tem que ficar quieto, 100% quieto. Se o cara está acamado, com dor, tomando analgésico, ele pode fazer terapia física ali junto para melhorar. Entendeu? Pode fazer laser ou outra coisa. Então, o repouso não é remédio para nada, né? Repouso é só para quem está cansado e quer dormir. Isso para mim, repouso é quem tem que dormir. Não, o cara tá morrendo de sono, vai dormir, isso é repouso. Agora o resto, não, o resto é triste. E é interessante, pessoal, que o doutor Helder, a gente está muito certo, a gente trabalha muitos anos juntos, né? Porque realmente, primeiro, a gente tem uma confiança muito restrita no nosso trabalho, mas porque ele confia na equipe que ele tem também, né? Os profissionais que trabalham ali conosco. E segundo, que ele é um entusiasta mesmo da fisioterapia. Eu falo isso porque eu sei, convivo, isso é um grande diferencial de trabalhar com ele, porque ele deixa muita vontade. E os nossos resultados são muito bons. Eu acho que se a gente vivesse ao contrário, né, doutora Elber, de não ter resultado bom, a gente já teria um alerta amarelo aí para nós. Mas como a gente tem resultados muito bons, assim, não sei te falar, nesses anos que a gente trabalha juntos, a gente teve algum resultado que não foi tão legal nessa interação com a terapia ortopedia. Eu não lembro, assim, de bate-pronto agora, eu não consigo me lembrar de um caso de problema que nós tivemos. Mas é muito bom, né? Uma das vezes muito bom. Mas tem que cair de lá também. Tá bom de fisioterapia, vai E embora. olha isso. Vai embora pra academia, vai embora. Não, vai pro esporte. Tô brincando, mas assim. Não, tô brincando, nem a gente quer, né? A gente sempre fala isso, o paciente pergunta, tem que fazer 20 sessões, 30 sessões, a gente fala, não. Tem que fazer o tanto que vai ficar bom. O máximo de resultado no menor tempo possível, né? Isso é uma fisioterapia de qualidade, que é o que a gente mais quer. E a gente sabe que isso faz toda a diferença para o paciente também, né, doutora Elber? Doutora Elber, para fechar nosso repertório de perguntas cabeludas, tô apertando aí um monte de gente, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu vou entrar num outro assunto que eu sei que não tem regulamentação, eu sei que está muito em fase de teste, mas que tem uma galera usando. Então, assim, todas as vezes que os pacientes me perguntam, tem comprovação científica? Ainda não, mas nem tudo o papel vai explicar, né? Porque na nossa prática clínica o resultado é muito bom. Queria que você comentasse rapidamente sobre o colágeno tipo 2 peptídeo. Tá bombando, tá todo mundo falando, mas funciona. Não, sim. Colágeno é normal, nutracêutico, né? Existem muitos tipos de colágeno. O que mais se usa é o C2. Na verdade, ele é um imunomodulador inflamatório. Ele vai lá na placa de Peyer no intestino e faz essa imunomodulação, melhora a inflamação, né? Agora, tem duas coisas, né, que estão em voga aí pela questão econômica, vamos falar assim, porque vende-se bem como novidade, que é o peptídeo, né? Os peptídeos articulares, peptídeos para melhorar as coisas agora, né? Então, peptídeo é uma rede de aminoácidos. Proteína. É uma rede de aminoácidos, proteína. O mais famoso, eu acho que do negócio para ortopedia, que eles falam é o BPC 157. O que é isso? Cadeia de aminoácidos. O que ele é? Ele é um mensageiro biológico, que ele vai tentar fazer as células trabalharem para melhorar a inflamação, melhorar a reparação. Ele é um mensageiro. Qual que é o problema? De onde que ele é obtido? Como que ele vai chegar lá? Se vai ser ingerido, se vai ser injetado. Então, a maioria é injetado. Eles querem injetar peptídeo para ter essas respostas. Mas de onde que está sendo? De onde que está sendo tirado? Qual que é a compatibilidade biológica com o ser humano? Então, o problema é estudo com o humano. Entendeu? Então, esse é o problema. Com certeza é bom? É bom. Tem outra coisa. A gente não falou. Exossomo. Exossomo é o quê? São vesículas. São coisas exo, né? De fora da célula. Que chegam lá. São partículas menores. Muito usado na dermatologia, cirurgia plástica. Vai chegar na ortopedia? Vai ser usado. Tem comprovação ainda na ortopedia? Não está sendo muito estudado. Eu acho que é outra coisa que pode melhorar. E se a gente for pensar bem, agora dando uma viajada aqui, isso vai em outras coisas que a gente já falou. Em terapia genética, epigenética e nas terapias ômicas, né? Que eles falam, metabolômica. Porque a genética é o que você poderia ser, né? Você poderia ser. A metabolômica, a epigenética, é o que você está desenvolvendo, é o que você está mostrando, o que você está fazendo com a genética que você tem. Então, essas características
externas e as medicações e o tipo de nutrição, o tipo de coisa que você dá para a sua genética, ela vai se mostrar, Popular, né? ela vai modular, ela vai dar resultado de formas diferentes para a mesma genética. Porque você está deixando aquilo, você está dando respostas diferentes, né? Por estímulos diferentes. Então, tudo isso que a gente está falando é isso, né? No final das contas. Você está estimulando um organismo a produzir uma ou outra coisa, a dar uma resposta biológica. Ele está polivitaminado, bem forte. Polivitaminado. Então, tudo isso que a gente falou é isso. A gente está tentando dar um punch, dar uma melhora. Mas quem vai segurar a onda é o seu dia a dia. É a sua rotina saudável, né? Sua rotina saudável. Sua rotina de exercício, sua rotina de não exagero, né? Porque não é você falar assim, ó, vou fazer um ácido hialurônico, um PRP, um SBF e vou fazer uma maratona amanhã. Não é assim que funciona. Você tem que treinar para essa maratona. Toda a preparação e a prevenção, né, doutora Ana? De novo, né? Sempre vai ser o melhor remédio, né? Doutora Ana, para a gente fechar, eu queria que você comentasse um pouquinho, que chegou o robô, né? Aqui em Goiás, né? Hoje você já faz a cirurgia robótica lá no Einstein, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, para quem ainda não sabe o que é, realmente é melhor operar com robô, não é mito, é marketing. Conta para nós só um pouquinho disso aí, que nem estava previsto, tá, gente? Mas é uma coisa tão legal. Não, na verdade, eu acho que entra dentro de tudo que a gente falou, viu, Gregório? Porque se fosse 10 anos atrás, a gente não ia estar falando de ácido hialurônico, de PRP, de gordura, de tudo. Então, assim, são avanços. Na verdade, quando eu formei, eu comecei uma residência de cirurgia cardíaca. Primeira coisa que eles me deram lá na cirurgia cardíaca em Brasília, lá no hospital de base, foi um pager. Você lembra? Não era fácil ter celular, era caro. Então eles te bipavam, né? Um pager via onde você estava, ó, emergência e tal. Então a gente tinha um pager. A gente nem sabia que ia ter celular. É inimaginável viver sem celular agora. Sim. O que o celular faz? Quase tudo. Então, eu acho que a tecnologia ela serve para isso. É inimaginável viver sem tecnologia, tá? Eu comecei a fazer prótese, eu comecei a fazer as cirurgias sem auxílio de tecnologia. Fazia prótese, como eu falo, de forma manual, com guias. Como os incas e os maias faziam antigamente. Com guias normais, né? Mas então a tecnologia te ajuda. A gente tem cirurgia navegada, que usa navegador. A gente usa realidade aumentada, que é um tipo de navegação também. E o robô, ele junta isso tudo. O robô que a gente tem aqui, a gente tem vários tipos de robô. Isso tem que ficar bem claro. Quanto mais segurança, melhor. Então, esse robô que tem aqui, primeiro, você manda para ele, você faz um pré-planejamento. Faz uma tomografia do seu joelho, todas as formas possíveis, e manda para um engenheiro do robô. Ou o médico também pode fazer. Já faz um pré-planejamento da prótese que vai ser implantada. Tamanho, tudo você já tem antes do paciente nem chegar dentro do centro cirúrgico. Sensacional. Dentro do centro cirúrgico, você vai navegar a cirurgia. Você vai confirmar pontos com o paciente aberto ali. Pontos anatômicos que vão ser vistos junto com a toma. Então, está tudo confirmado. E aí, dinamicamente, você vai ver se ele tem folga de um lado ou de outro, precisa melhorar o eixo. E isso você vai planejando em tempo, né? Como chama isso? Em tempo real? Em tempo real, desculpa. Em tempo real, você vai planejando junto com as informações que você já tinha. Quando está tudo planejado, tudo feito, o braço robótico vem junto e te ajuda a fazer os cortes, para que isso dê mais precisão, tá? Então, na verdade, é um triplo check. É um triplo check, entendeu? Antes eu tinha só o meu check. Check, ok. Eu vi um raio-x antes, fazia um planejamento e checava lá dentro. É mais ou menos double check, ok. Navegação veio, então tinha mais um check. Agora, com o robô, nós temos vários checks aí, né? Então é igual, aviação é assim, né?
Uhum. Aviação, eu acho que o cara, para voar, ele não entra igual num carro, você entra, liga e sai. Não. Ele faz um check de tudo, se está certo em voz baixa, faz um em voz alta e depois sai. Uau. Então ele tem que ter um check porque lá em cima, se falhar, tudo vai dar errado. Eu acho que a cirurgia nossa, a gente tem que pensar assim, sabe? Eu acho que a gente tem que dar esses checks mais da aviação do que do automobilismo. Que sensacional. Então, acho que a gente tem que ter mais segurança para fazer isso. Então, tem superioridade? Muitos estudos mostram que sim, que o robô tem superioridade sim, tá? Alguns mostram que é igual, mas ok. A gente sabe que quanto mais experiência de cirurgião, melhor o resultado vai ser. A gente tem até um artigo que acabou de sair agora de navegação, porque a gente acha que a tecnologia iguala as pessoas. Infelizmente, a experiência ainda tem o seu papel aí. Graças a Deus, né? A experiência ainda tem o seu papel. A tecnologia vai ajudar todo mundo, entendeu? Sempre. Mas a experiência, ela sempre tem um tempero, né? Um tempero a mais. E que sempre vai ser a diferença, né? Eu acho que é o humano para humano, né, doutor Helder? E hoje aqui em Goiás, doutor Helder, só você que está fazendo essa cirurgia? Não. Assim, o robô daqui é um robô que chama Skywalker, uma empresa, né? Está no Einstein. Quem fez certificação ainda no robô sou eu e o Juichiro, mas qualquer pessoa pode operar com a gente. Se você não, qualquer médico, ortopedista sabe fazer prótese. É só assim, acho que no começo talvez eu vou ter que entrar com a pessoa, o Juichiro vai entrar com a pessoa, mas vai fazer a certificação também. Tem centros certificadores do robô. Ninguém faz um robô sem fazer certificação. Eu ia te perguntar isso agora. Essa é a questão. Você tem que fazer uma certificação para você poder voar. É igual um brevet. É um brevet, né? Então tem que ter umas horas ali de treinamento? Você tem que ter umas horas de treinamento para fazer. Isso é o ideal. Então não pode chegar e fazer. Pode chegar e fazer, mas não é uma coisa difícil para quem já faz isso há muito tempo. É isso que eu ia falar para qualquer um, para qualquer colega. Né? Não é uma coisa do outro mundo. Que sensacional. É só mais uma ferramenta. Desculpa. Que top. Fica um convite para os outros doutores, para quem quiser visitar e saber mais, conversar com o doutor Helder. Por falar nisso, doutor Helder, quero te agradecer por esse bate-papo tão legal. O doutor Helder prontamente aceitou o nosso convite. Eu fiquei muito feliz. Conto com ele sempre como parceiro. E onde é que eu te acho? Vocês que estão querendo saber aí, cara, eu não jurei absurdamente. Bem, como é que vai para te encontrar? Então, hoje em dia eu atendo uma clínica, que é a Essência, atendo também mais no Einstein. Então, os dois locais principais são esses. Na clínica Essência no Einstein, tem o seu Instagram, doutor Helder? Acho que é Helder Rocha Ortopedia. Gente, Helder Rocha Ortopedia, porque o doutor Helder, nós estamos trazendo ele agora para o mundo digital cada vez mais. Ele é tão tecnológico por lá. Eu não lembro, né? Ele não lembra o Instagram dele, né? Mas agora ele vai ficar mais blogueirinho, a gente vai trazer ele mais agora para esse mundo digital e mostrar para vocês o que ele faz, porque ele é um universo de conhecimento, um universo de entrega para o paciente. Não tem um paciente que opera com ele que não adora ele fideliza muito bem o nosso cliente. E aí, preciso mostrar isso para vocês, gente, porque ele é sensacional. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e te guarde. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vou deixar aí o nosso link das nossas redes sociais, do nosso direct também, tanto eu quanto do Dr. Helder. Precisando falar com a gente, sempre à disposição. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um beijo.